Pai do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, graças a Deus mais uma oportunidade. Tema relevante aqui: como superar as dificuldades. A Bíblia, Sagrada Escritura, ela faz referência várias vezes sobre a palavra vale, em muitas circunstâncias diferentes do povo de Israel, sobre ali a afronta e os domínios dos seus inimigos, levando os israelitas ao ponto quase de desistirem da aliança com o Senhor, porque eles não conseguiam crer que venceriam mais essa prova, o vale. Dessa forma, o vale ele tem um significado de situações antigas e que aparentemente não tem solução, situações de conflito interior que requerem única e exclusivamente a intervenção urgente de Deus para que se possa prosseguir. Podemos encontrar, irmãos, uma referência no livro de 2 Reis, que já está aberto aqui a minha Bíblia, em 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz assim a palavra: E disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupirei todas as fontes de água, e danificarei com pedras todos os bons campos. E o versículo 20 eu já encerro. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Glória a Deus, olha que maravilha, irmãos. Que maravilha, né? Cavai covas e Deus faz o impossível. Aquilo que parece impossível para o homem, Deus pega e faz. Neste momento aqui, irmãos, o profeta Eliseu, ele foi chamado pelos reis de Israel, de Judá, para lhes dar a palavra de Deus na guerra contra os moabitas, como nós podemos ver aqui. Isso significava abrir espaço para Deus agir. No vale, abra espaço para Deus agir. Quando o Senhor orientou que fizessem covas no vale, era para que se enchesse com água. Isso queria dizer, irmãos, abrir espaço para Deus trabalhar, abrir espaço no coração, para que as situações que aparentemente não tinham soluções, pudessem ter soluções em Deus e pudessem ser inundadas da sua presença e da sua palavra. Outro texto que a Bíblia fala sobre vale é no Salmo que nós conhecemos muito, que é o Salmo 23, verso 4, a parte dele que diz assim: Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Na Palestina, entre Jerusalém e o Mar Morto, existe uma trilha estreita e perigosa que corta as montanhas, e por isso é chamado de Vale da Sombra da Morte. Dessa forma, então, o pastor ele leva um bastão duro e pesado, que chamamos de vara, a Bíblia chama de vara. E essa vara tem cerca de 60 centímetros a 1 metro de comprimento, cuja função é proteger o rebanho dos ataques dos animais ferozes. Ele leva também, irmãos, um cajado de quase 3 metros, cuja ponta é encurvada, formando ali uma espécie de gancho, sabe? Sua função é encaixá-lo no peito da ovelha, que por acaso ali pode cair num barranco ali do vale. Aí ele pega e pisa e traz de volta para o caminho correto. Assim, vale também pode ter o significado de uma situação perigosa e estreita, que exige de nós cautela e vigilância
para podermos cruzá-la em segurança. Como ovelhas, correndo perigo de vida, somos guiados pelo nosso pastor e içados para cima quando caímos nos barrancos do caminho. Você entendeu? Grandes vitórias, irmãos, foram dadas pelo Senhor ao seu povo em vales da terra de Israel. Muitas foram as vitórias. Pelo que podemos perceber e captar nas Sagradas Escrituras, de todas as situações, os vales são lugares de dificuldade, mas também de vitória e de reconstrução, de queimar o que é velho, de queimar o que não serve mais, de jogar fora a idolatria, de dar lugar de conforto diante da presença do Senhor e se preparar, irmãos, principalmente para poder se preparar para as batalhas maiores. Ao longo da nossa caminhada com o Senhor, infalivelmente passaremos e atravessaremos alguns vales, como aconteceu com nossos irmãos no passado, mas também chegará o dia de estarmos sobre os montes, sair do vale e estarmos sobre os montes, de onde podemos ter uma visão mais panorâmica da nossa vida, uma visão melhor da nossa vida espiritual. E assim, irmãos, podemos compreender melhor o trabalhar de Deus, poder compreender de alguma forma os pensamentos de Deus e seus verdadeiros projetos para nossas vidas. Prova disso em Jeremias 29:11. Eu sei que os seus pensamentos, eu sei o que os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em Isaías 55:8 e versículo 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, é óbvio, né, irmão? O Senhor está dizendo: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E Deus continua dizendo: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:8 e 9. E esta mensagem aqui hoje, irmãos, ela se propõe a dar algumas dicas e direções para que os que igualmente estão passando tempos difíceis e situações de vale, perceber que o inimigo aparentemente domina a situação e ele fica nos observando. Então, vamos ver aqui algumas dicas, um aprendizado, né, irmãos? Para quem está passando dificuldade, como vencer as dificuldades. Primeiro grande passo, que eu insisto em dizer: largar o passado. Uma das primeiras coisas que devemos fazer quando estamos num vale, numa dificuldade, é aprender a largar o passado, abandonar o passado, destruir o passado. Porque isso, irmãos, vai nos libertar dos fardos desnecessários e facilitar a nossa caminhada. Porque ao largar o passado, estaremos fechando as brechas que o inimigo insiste em tocar, tentando perpetuar o conflito em nossa vida e nos dando a falsa impressão de que nada mais tem uma solução. Ele fica lançando em rosto o nosso passado. O maior exemplo bíblico de alguém que decidiu atravessar o vale e largar o passado foi Abraão. Deus lhe havia dito: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Até aqui seria incompleta a ordem de Deus, do ponto de vista humano, porque nada foi dado, teoricamente, para substituir a perda que viria. Entretanto, o Senhor completou a ordem com a promessa: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Continuação de Gênesis 12. A seguir, a Bíblia diz: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, ele fez o que Deus mandou, embora ele não soubesse. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Dessa maneira, irmãos, quando Deus nos propõe um desafio, que é superar de uma vez por todas as situações antigas da nossa vida, que nos têm prendido por anos, Ele também, irmãos, nos dá uma promessa. Que promessa? A promessa de conquistar algo novo, que Ele nos colocará num patamar diante dos homens e de autoridade sobre os inimigos. Nós precisamos crer, ter esta fé. É necessário, portanto, entrarmos no vale com a certeza de que teremos que perder algo que não serve mais para nós, mas que por fim trará outro tipo de recompensa. É termos igualmente a certeza, irmãos, que estamos sendo preparados para uma missão maior, porque ali teremos vitória definitiva sobre os adversários e Ele não mais nos afrontará. Você entende agora uma visão de vale? Que vale nem sempre é tão ruim quanto parece. Muitas vezes, irmãos, entramos num desses desafios de Deus como Abraão, e pela fé, sem saber direito para onde vamos, crendo e acreditando na direção divina, que vai sendo revelada, irmãos, diariamente, constantemente, à medida que nós avançamos. Muitas coisas vão sendo deixadas para trás, como por exemplo as idolatrias, como por exemplo nossos aprendizados, nossos paradigmas, nossas religiões, religiosidades, nossas vontades, as vontades do nosso ego, as nossas limitações carnais, para que a ousadia do Espírito Santo de Deus passe a nos dirigir. Para que entre o novo, meu irmão, é preciso jogar fora o velho, desfazer-se de objetos, pensamentos, valores interiores, principalmente quando está implicada uma carga afetiva, muitas vezes demorada e dolorosa, mas mesmo assim devemos dar prosseguimento ao trabalho divino, para que possamos passar para o próximo passo, para o próximo estágio. Abraão deixou para trás não só a terra física, como também parte da família. Deixou os costumes que tinha adquirido durante a sua vida até aquele momento, e a idolatria a qual estava se acostumando, para obter um patamar maior de intimidade e de conhecimento para com Deus. Ele ousou, irmão, ser diferente de todos os seus antepassados, para provar mais de Deus, com base na promessa de ser um pai de uma grande nação. Podemos dizer que o seu vale foi longo, aparentemente 25 anos, onde foi tratado, curado, aperfeiçoado e liberto, aprendendo a despojar-se de si mesmo para se apossar do presente de El Shaddai. Não deve ter sido fácil, lógico, acreditar que um velho pudesse ser pai, ainda mais com uma esposa estéril, algo praticamente impossível para um ser humano realizar sozinho. Mas para Deus, você já sabe, né, irmão? Não tem nada difícil para Deus. Além disso, podemos imaginar que Abraão foi uma criatura, uma criatura, vamos dizer assim, ímpar na sua geração, porque ele teve uma visão maior do que todos os outros homens. Ele teve uma visão diferente dos seus contemporâneos. Foi uma verdadeira inovação de Deus. Ele pagou o preço por ser diferente. Ninguém acreditava nele, mas ele permaneceu crendo. Isso lhe foi imputado, irmãos, para a justiça, atribuído para a justiça.
Quantas vezes nós sonhamos com algo novo, diferente do que já existe, logicamente, mas temos que vencer todas as vozes que vêm contrário, muitas vezes nos dizendo que isso não vai dar certo, que isso não existe, que é apenas imaginação, que é apenas um sonho. É romper, irmãos, com o costumeiro, deixando para trás uma visão carnal que implica num grande exercício de fé, irmãos, além de uma grande capacitação de Deus, para que possamos superar, irmãos, as rejeições humanas que surgem com a nossa atitude inovadora. Você quer ter uma atitude inovadora? Ao largarmos o passado, não largamos só os pensamentos, atitudes, valores e bens materiais, mas largamos também amizades que já não servem mais para nós. É isso que você ouviu. Largar amizades que nós já não conseguem mais nos acompanhar e acabam se tornando, sem saber, pedras de tropeço. Você entendeu? Largar o passado, irmãos, é também liberar perdão, esquecer o mal que nos fizeram e olhar para o bem que o Senhor nos propõe. Uma das estratégias sujas do inimigo nessa hora é nos fazer achar que tínhamos o que era melhor, mais precioso, mais reconhecido. E o que estamos buscando é uma miragem que só vai nos trazer dor e decepção. E aí, meu irmão, minha irmã, devemos exercitar o que a palavra diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ao ligarmos, irmãos, no trono de Deus, através da oração, do louvor e da leitura da palavra, poderemos receber o que está escrito em 2 Timóteo 2,7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Compreende, meu irmão, minha irmã? A promessa feita a Abraão se compõe de 3 elementos principais: descendência. Nele, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra, inclusive os gentios. Terra, prosperidade, posse da terra de Canaã e relacionamento com Deus, intimidade e amizade com o Senhor, porque Deus chamou Abraão de meu amigo. Olha que coisa surpreendente. Outro ponto, irmãos, agarrar-se à promessa, agarrar-se à promessa. Quando passamos para o passo de agarrar-se à promessa, estamos falando sobre enfrentar os obstáculos. Enfrentar os obstáculos que começam a se levantar no nosso caminho, tentando nos fazer desistir dela, ou provar que ela não existe e que estamos correndo atrás de uma coisa que não existe, ou seja, como eu falei anteriormente, correndo atrás de uma miragem. Irmãos, se não formos persistentes e não tivermos certeza da promessa que Deus fez para nós, que Deus fez diante das nossas vidas, podemos terminar em perdê-la e experimentar ermos a dor e a frustração. Ao falarmos sobre este assunto, irmãos, temos um exemplo bíblico muito interessante de José, filho de Jacó. Ele foi levado como escravo para o Egito, vendido para os mercadores ismaelitas, Gênesis 37, também conhecidos como midianitas. E foi vendido pelos seus próprios irmãos por ciúmes do seu relacionamento com o pai e por ser um instrumento profético nas mãos de Deus. Foi por isso que ele foi vendido pelos próprios irmãos. É um vale, é uma dificuldade. José tinha contado seu sonho profético aos irmãos, no qual seria usado como chefe e líder sobre a sua família. Mas isso provocou muita inveja no coração dos seus irmãos, culminando com um plano macabro de se verem livres dele. Né, irmãos? O que fazer nessas situações?
Quando a palavra do homem e as circunstâncias parecem ser mais fortes do que a promessa de Deus, o que fazemos? Quando o seu sonho e a sua palavra profética parece não se cumprir, ou parece que vai demorar de se cumprir, ou que está demorando de se cumprir? A resposta para essa pergunta está na atitude de José. Na sua atitude perante as adversidades. Qual foi? Agarrar-se à promessa. Apesar das situações contrárias e aparentemente sem solução, como mudar o coração e a mente das pessoas? José, mesmo jovem, deu valor aos sonhos proféticos de Deus para a sua vida e se submeteu ao seu trabalhar, embora em circunstâncias ruins, como estar preso no cativeiro na terra do Egito. Da mesma forma que José, nós também devemos crer naquilo que o Senhor nos disse uma vez, agarrando-se nas promessas, não desistindo das promessas nunca, jamais, ainda que tudo ao nosso redor pareça ter nos desviado por caminhos errados, mas tem que continuar agarrado às promessas. As palavras que pessoas nos dizem, muitas vezes inspiradas pelo diabo, adquirem a falsa aparência de verdade. Não acredite, irmãos, e podem nos fazer crer que a palavra de Deus não tem força para combatê-las ou para trazer o nosso sonho à realidade. Cuidado com o que você ouve por aí também. E aqui entra a luta entre as coisas da carne e as coisas do Espírito. Porque temos, irmãos, pela fé que acreditar no invisível e prosseguir diretamente para o alvo. Caminhando, irmãos, passo a passo, debaixo da orientação de Deus, passo a passo. Por isso, mesmo quando as circunstâncias da vida pareçam nos desviar dos caminhos tortuosos e tentem, graças a Deus que só tentam matar a nossa esperança de que um dia alcançaremos a vitória, nós jamais, irmãos, devemos nos entregar nas mãos do inimigo. Nunca, meu irmão, minha irmã, nos entregar nas mãos dos adversários, mas se agarrar às pérolas do trono de Deus. Devemos entender que Ele sabe o que está fazendo e que estamos passando por algo que tem um propósito nas nossas vidas. Nem que seja para mostrar aos outros a nossa determinação e a nossa fidelidade ao Senhor. Você entende, meu irmão? Vales, circunstâncias, dificuldades, como passar. É preciso entender isso. Outro ponto, não desistir nunca. Um dos personagens bíblicos mais lutadores e mais dispostos a tomar posse da bênção foi Jacó. Você deve provavelmente conhecer a história de Jacó, porque desde criança nós vemos ele lutar com o irmão e com os parentes para receber o que já havia sido prometido por Deus para ele. E mais tarde nós o vemos lutar pelo amor de Raquel, suportando e enfrentando todas as armadilhas do seu sogro, que ali o seu sogro colocou em seu caminho. E depois, irmãos, a luta ali com o anjo no Val de Jaboque, para nunca mais perder aquilo ao qual disputara toda a sua vida. No tópico anterior, irmãos, que eu falei anteriormente, nós falamos sobre se agarrar à promessa. E aqui, mais que agarrar à promessa, é lutar para que se torne realidade. Não se importando, irmãos, não se importando com o que é preciso ser feito para alcançá-la, para tê-la. É interessante, irmãos, comparar essa atitude de Jacó com a de outro personagem bíblico, que foi o apóstolo Paulo. Ele também fez de tudo para que o evangelho fosse pregado, pensando por cima e passando por cima de todos os obstáculos. 1 Coríntios capítulo 9, está escrito. Tanto no caso de Jacó, como no caso do apóstolo Paulo, houve um grande esforço, irmão, para semear uma luta contra a própria carne e as limitações humanas. A carne, irmãos, o corpo, muitas vezes na Bíblia, tem um significado de corpo mesmo, da vida material.
Entretanto, irmãos, tem também o significado da parte da alma que tende ao pecado. E Paulo lutou contra a sua própria natureza carnal para que deixasse o Espírito prevalecer. 1 Coríntios 9, 25. Em outras palavras, submeter o corpo ao domínio e à disciplina, ou seja, a escravidão do Espírito, e não pregar o que não se vive. Voltando ao caso de Jacó, ele sabia desde a sua idade que a bênção do avô Abraão lhe pertencia, mas ainda vivia na carne, sem conhecer verdadeiramente a Deus. Porque com Deus ali, irmão, não tiveram experiências profundas. Então, irmãos, na força do seu próprio braço, Deus decidiu garantir a sua bênção. Passou por cima de todas as circunstâncias adversas. Passou por cima até mesmo de regras humanas para conseguir suas vitórias. Mas também teve que lutar contra si mesmo. Muitas vezes temos que lutar contra nós mesmos, porque ao longo da jornada ele começou a adquirir o pleno conhecimento de que o Senhor era o Senhor da sua vontade, assim como da sua maneira de guerrear pelas promessas, sendo muitas vezes contrariado pelo sogro, que foi um instrumento de Deus para moldar o caráter de seu filho. Jacó passou a perceber que as conquistas que desejava estariam à sua disposição a partir do momento em que conseguisse captar as estratégias divinas. Então, irmãos, mesmo velho, ainda desconfiava de Deus e de suas intenções para com ele, de forma que lutou desesperadamente com um anjo no Val de Jaboque. Você lembra da história? Para quê? Para ser abençoado. Entretanto, esta luta contra o próprio Deus foi um marco na vida de Jacó, porque ali, figuradamente, ele colocou o seu ego de lado para sempre, e assim deixou o Espírito prevalecer. Por isso que ele conquistou a mudança do seu nome, passando a ser chamado Israel, não mais Jacó. Em outras palavras, ao ter esse encontro definitivo com o Senhor e receber a revelação verdadeira do seu caráter, ali em Gênesis 32:30, aquele lugar se chamou Peniel, ou seja, onde Jacó teve encontro com Deus, lugar de confronto com Deus, e disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. A sua alma foi realmente transformada e pôde então ter a herança do reino de Deus, exemplificada na bênção de Abraão, a bênção da descendência, da prosperidade, riqueza, posse da terra e da intimidade com o Senhor. Isso, irmãos, as bênçãos emocionais, bênçãos materiais, as bênçãos espirituais, que também foram profetizadas sobre José, Gênesis 49:25, e as bênçãos dos altos céus e espirituais, as bênçãos das profundezas emocionais, as bênçãos do seio da madre, materiais, da fertilidade e da fartura. Para nós fica o aprendizado de que quando estamos passando por situações de vale ou de conflitos insolúveis, a dica é não desistir nunca, mesmo que no início estejamos lutando da maneira diferente, da maneira errada. Se o Senhor enxergar a determinação dentro de nós, Ele mesmo nos fará ver a maneira correta de guerrear, para assim alcançarmos a vitória. Outro ingrediente, irmãos, importante para não desistirmos jamais é o que Jacó e Paulo fizeram. Estarmos sempre dispostos a fazer o que for preciso para conquistar a promessa. Não nos importando, irmãos,
com nenhuma artimanha que o inimigo possa colocar no nosso caminho. Nenhuma artimanha, não podemos nos deixar intimidar por isso. Em outras palavras, termos em mente que nada pode prevalecer contra a palavra que já foi liberada para a nossa vida. E absolutamente nada, irmãos, tem poder de nos deter ou impedir que o trabalho do Senhor seja feito. Porque há sempre uma solução, há sempre uma saída, há sempre um jeito de ganhar o jogo. Mas isso em Deus é lógico. A palavra diz, o apóstolo Paulo escreveu: em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Isso significa, irmãos, pagarmos o preço por aquilo que tanto desejamos, pagarmos o preço por aquilo que tanto queremos, ao invés de ficarmos sentados esperando que as bênçãos caiam do céu, esperando que as bênçãos caiam do céu sem nenhum esforço da nossa parte. A própria palavra de Deus diz, irmãos, que o reino de Deus é tomado à força, é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus capítulo 11, versículo 12. Deus não se agrada, irmão, de filhos covardes. Deus não se agrada de coitadinhos mimizentos, bebezinhos que vivem no leitinho espiritual. Não, Deus não se agrada disso. Mas Deus se agrada daquele que tem coragem de crescer, que tem coragem de crescer, de comer algo sólido. Deus também não se agrada de preguiçosos também não, irmão. Devemos estar, irmão, atento como Neemias. Vamos ver, irmão, que vale não só diz respeito a um lugar onde lutamos, destruímos e entregamos, mas também reconstruímos. E para reconstruir é preciso estar atento. Neemias, conforme a história, foi um grande reconstrutor, porque dirigiu a reconstrução dos muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém que foram destruídos pelos inimigos, em especial os babilônicos. Seu livro, o livro de Neemias, na Bíblia fala de restauração. Restauração de muros, restauração de almas, restauração de relacionamentos. Enfim, tudo aquilo que se perdeu, traz de volta o tempo perdido. Neemias significa Deus conforta, Deus consola. E através desse livro, Deus nos chama a edificar a nossa vida, a edificar a nossa alma, onde foram destruídos nossos muros. E, irmãos, dentre as muitas ações tomadas por Neemias, uma delas nos serve de exemplo. Sabe qual foi? Ele vigiou. Neemias trabalhou, vigiou e trabalhou ao mesmo tempo. Neemias 4:1. Ele trabalhou com ânimo, ele trabalhou com força, ele trabalhou com perseverança, mesmo debaixo de ameaças. Ele não deixou o trabalho por nada. Como o muro foi reconstruído em 50 dias, em 52 dias, provavelmente o povo não largou nem para tomar um banho ou para se preocupar com os outros afazeres. Com uma mão eles seguravam a pá e com a outra a espada, a lança e o arco. Você vê, irmãos, determinação. Isso significa para nós continuar orando, significa para nós continuar profetizando, mas agindo concretamente. Neemias, irmãos, ele pediu discernimento a Deus para não cair nas ciladas do inimigo e não se deixou distrair por coisas fúteis, sem importância, que eles colocaram para que largasse a obra. Você lembra lá de Neemias capítulo 6? Seus adversários fizeram de tudo para tirá-lo do seu lugar e do seu projeto. Chamaram-no para uma conversa. Usaram de acusações falsas e até de astúcia para incorrer na ira do Senhor. Neemias sabia, irmãos, que não era sacerdote, portanto, não poderia entrar livremente no templo. Através do discernimento espiritual que ele conseguiu discernir, através do discernimento espiritual que ele percebeu que era cilada,
e que não foi Deus que tinha enviado a Semaías, um falso profeta. Da mesma forma, irmão, devemos nos revestir às provações do adversário e nos revestir do Espírito Santo para termos o discernimento espiritual e para que não possamos cair nas ciladas do diabo. A palavra de Deus diz, você lembra? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:42. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. O que o Senhor Jesus Cristo quis dizer com carne fraca é o que nosso espírito recriado é forte nas coisas espirituais, porque é alimentado pelo Espírito Santo. Alimentado pelo Espírito Santo nos nossos momentos de oração, de louvor e da meditação da palavra. Entretanto, a carne é fraca para enfrentar o invisível. Em outras palavras, não é capaz de se defender das malignidades espirituais, das hostes espirituais da maldade. As coisas espirituais se discernem espiritualmente e o homem carnal não as entende. O inimigo, irmãos, nós sabemos muito bem, o inimigo ele mente. Quando o Senhor Jesus Cristo discutia com os judeus naquele tempo ali no templo, ele disse: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Por que razão? Ele mesmo respondeu: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Por quê? Porque vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Palavra do Senhor Jesus Cristo àqueles homens. João 8:43. Seria interessante, irmão, nos aprofundarmos um pouco nesta palavra. Os judeus eram incapazes de entender o que Jesus falava. Seu coração estava fechado. Por quê? Por conta do orgulho e pela soberba da sua mente, que estava tomada pelos falsos ensinos, pela religiosidade, pela rigidez da lei. Fechada, mente fechada. Os desejos da carne os faziam tender para o pecado e para a morte, ou seja, a natureza do diabo, afastando-se da verdadeira luz, a verdadeira luz do Evangelho. Eles se afastavam cada vez mais, para ser mais fácil eles continuarem do jeito que estavam, do que reformular toda a sua estrutura interna, tanto da alma quanto do espírito. Então, a seguir, o Senhor Jesus diz que o diabo foi homicida desde o princípio, porque ao tentar Adão e Eva e conseguir fazê-los pecar, ele os matou espiritualmente. A Bíblia diz que o pecado de Adão foi a primeira morte. Igualmente incutiu na natureza humana esta morte. Tanto é, irmãos, que os descendentes de Adão nada tinham mais da natureza divina, nada mais tinham da natureza espiritual dada pelo próprio Deus. Posteriormente, Caim matou fisicamente Abel, o próprio irmão. A partir daí, muitos seres humanos começam a descobrir o crime. Além disso, o Senhor Jesus diz que tudo o que o inimigo fez foi baseado na distorção das verdades divinas, ou seja, na mentira e no engano. Portanto, irmãos, além do desejo de matar, o ser humano também adquiriu o hábito de mentir, não só para os outros, não só para as outras pessoas, aprendeu a mentir para si mesmo e aprendeu a mentir ou tentar mentir para o próprio Deus. Um exemplo disso, como nós já vimos em vídeo anterior, foi a mentira de Ananias e Safira diante de Pedro para ficar com parte do valor do campo que eles tinham vendido. Atos capítulo 5, versículo 3.
Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Em outro lugar a Bíblia diz, irmão, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Salmo 94:11. Neemias, irmãos, como disse anteriormente, ele passou por essa prova, porque seus inimigos distorceram as intenções do seu coração e usaram de astúcia para fazê-lo desistir da obra, quase que tentando confundi-lo para que entrasse no templo sem ser sacerdote, porque eles sabiam que ele seria morto por conta disso. E é isso que o adversário faz conosco, muitas vezes. Quando nos encontramos cansados, quando nos encontramos exaustos no vale, é isso que ele vai tentar fazer. Nossa mente cansada não consegue raciocinar com firmeza. Tome cuidado com o cansaço também. Nosso espírito enfraquecido pelas lutas pode dar brecha para as mentiras das trevas. E então, irmãos, podemos perder as bênçãos de Deus por conta disso. Assim, irmãos, a leitura constante da palavra é que vai sedimentando para nós a força de Deus, para que nessas horas se transforme numa barreira de fé contra as investidas do diabo. E uma espada, irmãos, uma espada aguda para cortarmos o mal pela raiz. Olhe para dentro de você, olhe para a sua vida e veja quantas mentiras já entraram no seu coração. Mentiras que entraram no seu coração trazendo dor, trazendo desânimo, trazendo fracasso e consequentemente, afastando de Deus. Coloque-as diante do trono. Peça-lhe que renova as suas forças através do sangue precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que receba a verdade da palavra de Deus e a sua alma e seu espírito, irmão, vai ser restaurado com consciência de que ela tem mais força do que toda a mentira dos infernos. Essa verdade fará caminhar com segurança até o destino traçado por Jesus, até o destino que Ele traçou para a tua vida. Libere o perdão. Libere o perdão para os enviados do diabo, que vieram até você para lhe tirar a paz, a fé e a alegria. Libere o perdão. Deixe-os na mão de Deus, irmãos. Siga o seu caminho. Lembre-se que a justiça vem de Deus. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus, além de consolador, ele nos ensina a verdade. Como diz a Bíblia em João capítulo 14. Peça a Ele que o firme dentro da sua alma. Peça que Ele se afirme dentro da sua alma. Ela precisa tomar um escudo contra a mentira. Afaste-se, irmão, irmã, daquele que não mantém comunhão com o Senhor. Porque eles podem ser um laço na sua vida, podem se tornar uma pedra de tropeço na sua vida. A Bíblia diz: eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade para com o seu próximo. Executai o juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pensei mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Zacarias 8, 16 e 17. Todos nós, irmãos, quando estamos passando por uma situação de luta, uma situação de vale, todos nós, quando estamos passando por um sofrimento, ansiamos ardentemente que essa situação chegue ao fim. O que parece mais difícil é guardar a nossa força para o final, quando ela já parece que está esgotada, dando a falsa impressão de que o inimigo, nos vendo numa situação de de cansaço e desvantagem, tem mais chance de vencer. A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus nos revela no Apocalipse a tremenda batalha final entre a luz e as trevas, estabelecendo um reinado eterno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Entretanto, temos um caminho pessoal a
a percorrer um caminho pessoal, a nossas provações e lutas individuais que nos capacitarão a desfrutar da Nova Jerusalém, porque através delas somos aprimorados, irmãos. A Bíblia também diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada pode tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que foi, o que há de ser também já foi, e Deus fará renovar-se o que já passou. Em outras palavras, irmãos, a vitória que haverá na segunda vinda de Cristo já foi conquistada. Já foi conquistada na verdade. Já foi conquistada na cruz do Calvário. O sacrifício da cruz já garantiu espiritualmente a nossa vitória. Portanto, irmãos, falar de batalha final sobre a nossa situação de vale significa repetir em nós mesmos o sacrifício de Cristo, que foi a entrega total de si mesmo, à vontade de Deus, à vontade de Deus, à vontade do Pai para nos salvar. Ou seja, devemos nos entregar à vontade de Deus, devemos nos entregar à vontade do Pai, nos apossando, irmãos, de todas as bênçãos conquistadas pelo seu Filho na sua morte. Termos a mesma disposição de nos doar, mas ao mesmo tempo de exercer toda a autoridade divina que nos foi delegada. Na verdade, irmãos, a maior vitória do Senhor Jesus Cristo não foi lutar contra os que os homens queriam fazer com ele. Foi, porém, irmãos, a rendição e a submissão ao Pai que lhe garantiram a maior vitória espiritual sobre as trevas. Se você está passando por um vale e chegou ao beco sem saída, onde às vezes você acha que já não tem mais estratégias para guerrear e nem tem forças mais para prosseguir, olhe para a cruz, irmão. Ali você encontrará uma saída para que os problemas e a liberdade real cheguem na tua vida. Na cruz do Calvário, irmãos, encontramos o perdão para os nossos pecados. Na cruz do Calvário encontramos a cura para nossas feridas. Na cruz do Calvário encontramos cura para nossas enfermidades. A quebra das maldições. Encontramos a justificação, a paz, o amor, a comunhão. A comunhão plena com o trono de Deus. E a liberdade e a força do seu Espírito em nós, para que possamos realizar os mesmos milagres que Jesus realizou no nome dele. O segredo, meu irmão, foi que ele pendurou o ego ali. Ele se submeteu à vontade do Pai, integralmente, completamente, e não aceitou o sofrimento. Ele aceitou o sofrimento, irmão, com a certeza da vitória que viria depois, assim como a restituição da sua glória eterna, fazendo triunfar sobre principados e potestades, colocando de novo à destra de Deus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, irmãos, já não há mais acusação sobre nós, porque o seu sangue nos justifica. O sangue de Jesus nos justifica de todo pecado que nós confessarmos a Ele. Seu sangue nos garante a libertação de todo o jugo que pesa sobre as nossas vidas, ao liberarmos perdão para aqueles que nos crucificaram por qualquer coisa. Porque eles não podem acertar seus próprios defeitos e querem encontrar um bode expiatório sobre o qual colocar a culpa pelos seus próprios erros, rebeldias, transgressões. Na cruz, irmãos, devemos pendurar a vontade do nosso ego. Os desejos da nossa carne devemos pendurar na cruz. Nossos medos, nossos orgulhos, nossas inseguranças, para que no plano divino se realize em nós e através de nós. A unção da cruz, irmãos, é uma unção muito forte, porque nos faz sentir que o próprio Jesus sentiu ali por todos nós, ou seja, o confronto com as trevas e a dor da separação do Pai.
é igualmente forte, irmãos, por nos fazer sentir o poder que há na entrega verdadeira à vontade divina, porque nos faz pisar sobre o inimigo e sobre as barreiras e sobre as ameaças que ele coloca para que não possamos prosseguir na nossa caminhada e que continuemos o velho ciclo vicioso do vale. É isso que o inimigo quer. Satanás sabe que como caiu e ele sabe qual o fim que ele terá. Por isso, irmãos, ele tenta nos prender nas situações crônicas e passadas para que não consigamos alcançar o objetivo. E qual que é o objetivo? O trono que está reservado para nós ao lado do Senhor Jesus. Para ele, a cruz foi o seu chamado, sua vocação. Para nós, a cruz nos faz reconhecer o nosso chamado, a nossa vocação como servos do Altíssimo e nos capacita com autoridade para sermos seus embaixadores aqui na terra, verdadeiros cristãos. Se você ainda não teve uma experiência intensa diante da cruz, procure orar, meu irmão, diante dela. Nos seus momentos de dor, de angústia e de opressão. Pela fé, você pode se imaginar aos pés do Senhor Jesus e abrir o seu coração para Ele, com a certeza de que o seu sangue precioso virá sobre você, trazendo a revelação, irmãos, e a libertação que você precisa. Fazer isso é um ato de coragem, porque nos expõe integralmente diante de Deus, sem que possamos lhe esconder coisa alguma, que aliás nós não conseguiríamos mesmo. Ali podemos confessar nossos pecados, falar o que o nosso coração deseja, falar o que o nosso coração almeja e deixar aflorar os nossos sentimentos mais escondidos que possam parecer estar escondidos, pois a cruz é um lugar de verdade, onde tudo se clareia pelo poder revelador do Espírito. Em João 8, 31 e 32, o Senhor Jesus Cristo disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Olha que maravilha, irmãos. E continua: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diante da cruz, meus irmãos, caem toda a idolatria, todos os falsos deuses, todas as armadilhas enfiadas do inimigo. Cai toda a cegueira, toda a mentira e toda a carnalidade diante da cruz. Cai tudo. Tudo se submete ao senhorio do Senhor. É bom lembrar que a nossa fé em Cristo jamais deve anular o nosso raciocínio e a nossa consciência diante das situações em nossa vida. Muitos, infelizmente, com a desculpa da fé, porque a fé não pode servir de desculpa, simplesmente declaram que o sangue de Jesus é sobre si sem ter que fazer nada. Às vezes deixam à tona algumas situações que negligenciam com a desculpa da fé sem ter que fazer nada. Muitas vezes, irmão, enfrentamos os vales sem termos a revelação divina do porquê de muitas coisas. Não devemos esquecer que a palavra para nós é para que todos igualmente, sem acepção de pessoas, possamos semear. Porque ela diz que tudo aquilo que semearmos nós colheremos. Muitas cadeias atuais podem ter origem em nossas atitudes erradas do passado e que ficaram escondidas dos nossos olhos e no nosso raciocínio, mas que ainda são prisões inconscientes que precisam ser quebradas. E isso só se consegue com um contato espiritual e constante com o Espírito Santo de Deus, recebendo as suas mensagens no nosso coração,
não só através da própria palavra, mas também na forma de impressões, sonhos e visões que nos fazem juntar as peças do quebra-cabeça na nossa vida e nos levam a tomar as atitudes corretas para sermos libertos de toda mentira através da verdade. O Senhor é misericordioso, seus pensamentos, seus caminhos são mais altos do que os nossos. Sua visão, irmãos, a visão de Deus, ela é mais abrangente que a nossa. As suas razões e explicações também são. Da forma que quando pensamos que vamos ser surpreendidos ou que a culpa do que está acontecendo é toda nossa, eles vêm e nos revelam a verdade. Tendo ou não pecado nosso envolvimento, seu amor é mais para nos colocar de volta nas veredas da sua justiça. Basta a cooperação da nossa parte, que é a vontade de crescer, de mudar, é a vontade de experimentar e conhecer mais do Senhor, conhecer mais de Deus. A acomodação ou a superficialidade da cura que muitas pessoas buscam, muitas vezes na ânsia de apressar o trabalho de Deus, o trabalhar de Deus, leva-nos apenas a um falso crescimento, leva-nos a uma falsa aparência de santidade e, o que é pior, uma falsa intimidade com o Senhor. Quando Ele decide curar, irmãos, Ele cura profundamente, tocando várias vezes na nossa ferida. Se for preciso, Ele vai fazer isso para limpá-la totalmente. E isso demanda tempo, paciência, perseverança e fidelidade. Quando avançamos, irmãos, de acordo com o seu direcionar para nós, conhecendo o seu tempo para a nossa vida, porque o tempo é de Deus, aí sim, irmãos, somos preparados para enfrentar a batalha final do nosso vale. Sair do ciclo vicioso anterior e sermos impulsionados para um novo patamar espiritual, impulsionados para um novo patamar emocional, para um novo patamar material também, por que não? Recomeçar a viver. Muitas vezes, irmãos, nós não damos valor à vida ou à saúde, só damos valor quando perdemos. O vale para algumas pessoas pode ser uma enfermidade crônica que pode até levá-las à morte e que, na verdade, matam as suas almas antes da verdadeira morte física, na sua maioria das vezes. Pessoas se tornam mortos-vivos, andando por aí, porque perderam a esperança em recuperar a saúde. Para outros, o vale pode ser a luta contra as drogas, contra o alcoolismo ou contra qualquer outro tipo de vício, o que as torna doentes de alma e mesmo mortos para o dia a dia. Para outros ainda, o vale pode ser uma luta constante na área sentimental ou uma luta constante na vida familiar, que os impede de viver a plenitude de Deus. Seja como for, irmãos, após sairmos do vale, é recebermos a nossa restituição na nossa atitude, irmãos, que deve ser a de recomeçar a viver no sentido mais amplo da palavra, com gratidão ao Senhor pela vitória que conquistamos, dando honra a Ele por ser o autor do nosso milagre. Sendo grato ao Senhor, irmãos. Um dos casos mais palpáveis de morte transformada em vida foi a de Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e Maria. Lázaro, literalmente, começou a viver após o seu vale de 4 dias dentro de um túmulo. Não só Lázaro experimentou o vale da morte, como também suas irmãs, embora estivessem vivas, pois a falta de Jesus com elas, no momento crítico da dor, significou a morte da esperança.
significou a morte de um relacionamento familiar estável, assim como a perda da confiança e a amizade com o Senhor Jesus Cristo, com o Mestre. Talvez a mágoa tivesse invadido o coração das duas, porque o ato da de demora do Senhor pode ter soado como uma ingratidão por quem acolheu sempre em sua casa, ou de indiferença em relação a Lázaro, que era seu amigo. Entretanto, os planos de Jesus eram outros, e sua atitude demorada em responder o apelo de suas amigas foi para gerar fé no coração dos discípulos. Você vê que tudo tem um propósito. Outro personagem que experimentou com certeza a ressurreição da sua fé foi Tomé. Ele havia dito: vamos também nós morrermos com ele? Brincando ou não, falando sério, sendo ou não uma prova de sua fé de que fosse morto, Jesus seria capaz de ressuscitá-lo, como tinha feito com a filha de Jairo e com a filha e com o filho da viúva de Naim. Seria para provocar nos outros discípulos uma forma de manifestação de lealdade ao Mestre, ao Senhor, e senso de grupo. Então, com certeza, Tomé foi surpreendido com a ressurreição de Lázaro. Pôde ver mais uma vez o poder vivificador do Espírito dentro do Senhor, além de presenciar a alegria da vida no rosto daqueles que outrora passaram pelo vale da morte. Recomeçar a viver, meu irmão, minha irmã, implica em assumir uma nova posição em relação a diante, agindo como alguém que verdadeiramente recebeu uma bênção de Deus. Reviver. A palavra diz em Provérbio 10, 22, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto, não acrescenta dores. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas. Isso quer dizer que fomos salvos e resgatados por Jesus Cristo, e pode servir, seguir e celebrar a alegria da vida. Antes estávamos mortos pelos nossos pecados, agora podemos recomeçar, ou melhor, começar a viver de fato. Quando saímos das situações insolúveis e conquistamos um novo patamar e uma mudança real em nossa vida, nós podemos sermos, por assim dizer, coerentes com o que vivemos e pregamos. Em outras palavras, todos vão ver essa harmonia, todos vão ver a nossa autenticidade no nosso interior. Autenticidade no nosso interior, refletindo no nosso interior. Não estaremos mais usando máscaras de gente feliz. Pelo contrário, a nossa alegria, a nossa disposição serão genuínas dentro de nós, formadas pelo Espírito. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5. Vale. Dificuldade. Tá aqui uma mensagem, irmãos, que se você dedicar um pouquinho do seu precioso tempo em levar em consideração essas palavras, você terá uma nova visão de vale, de dificuldade. Nem tudo é tão ruim quanto você imagina.
Nem tudo está perdido como você deve estar pensando. Nem tudo é impossível como você deve estar imaginando. Em Deus, irmão, não esqueça, não é só um ditado. Em Deus há sempre uma saída. Eu vivi situações na minha vida que para mim não tinha saída. Eu tentava de todos os jeitos, não conseguia. Até o dia que eu lutei, irmãos. Eu estive no vale. Eu estive no vale da sombra da morte. Eu estive no beco sem saída. Eu já estive no fundo do poço. E eu não conseguia sair sozinho. Uma verdade me permite dizer, eu não saí do fundo do poço. Eu não saí do vale. É diferente. Jesus me tirou do fundo do poço. O Senhor Jesus Cristo foi lá e me tirou do vale. Mas para isso, como nós lemos aqui, eu tive que dar lugar para Deus para que Ele pudesse trabalhar. Basicamente, irmãos, para encerrar, é o que está dizendo aqui em 2 Reis, capítulo 3, 16 até o 20. Dê lugar para Deus, irmãos. Não queira resolver da sua forma. Não deu certo até agora, do seu jeito não deu certo, não vai dar certo. É hora de buscar em Deus outra estratégia. É buscar em Deus outra saída. É buscar em Deus outra solução. É dar lugar para Deus te ajudar a resolver as coisas. Há quem diga que Deus resolve tudo. Não. Deus vai dar estratégia para você resolver os seus problemas. E tendo os seus problemas resolvidos, Deus vai te usar na terra para ajudar, dar estratégia para outras pessoas resolverem os problemas delas. Aí sim, a partir desse momento que você saiu do vale e está vivendo uma vida plena em Cristo, você se torna uma ferramenta, irmãos, muito útil e valorosa na vida de outras pessoas. E graças a Deus é isso que eu procuro fazer aqui, amém? Que essa palavra tenha um bom proveito na tua vida. Compartilhe. Não fique com a bênção sozinho, irmãos. Quando você for compartilhar, eu não peço dinheiro, não peço oferta, não peço nada aqui não, irmãos. Só peço que você compartilhe e peça para as pessoas se inscreverem no nosso canal, para que eu possa chegar mais longe, tá bom? Não é para minha glória não é para o meu ego não. É para que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser ainda mais glorificado, vidas serem salvas e libertas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, amém? Muito obrigado. Aqui eu encerro essa mensagem. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Deus abençoe.